Oi, bom dia, tudo bem? Eu queria gravar e até mostrar meu rosto, mas eu não consigo o ângulo do meu olhar. Acho que é isso. O ângulo do meu olhar, aquilo que eu estou vendo. Daí pega o celular, as coisas não ficam iguais àquilo que eu estou vendo. Uau! Olha. É isso mesmo. O olhar. Quando eu passo uma mensagem, ou quando você também passa uma mensagem, a gente está tentando traduzir aquilo que os nossos olhos viram. Trabalhar com essas informações, que não são em palavras, né? São imagens. São imagens com sensações, temperatura, cheiros, sentimentos, sons. Mas nunca fica bom, né? Parece que sempre falta alguma coisa, sabe? Eu tava pensando hoje essas câmeras, né, que tem por aí. Praticamente todas as casas têm uma câmera, né? Eu tava pensando, isso é segurança, né? Mas ao mesmo tempo, a câmera, ela também ela dá uma sensação de desconforto. Eu me lembro que eu vi um estudo da física quântica onde eles começaram a perceber que as partículas elas se comportavam de uma forma diferente quando eles colocavam um observador. E aí eu fiquei pensando, a gente grava lá fora, né? Mas e as câmeras internas, né? Gravar os pensamentos. Eu estava sentada ali na cadeira, ali fora. E conforme o tempo passa, eu ando tendo mais conexão com os animais, com a natureza. Então, eu estava divagando em um pensamento. Daí, de repente, eu olhei para o lado e senti essa conexão com o jardim, com as plantas. E senti assim, uau, parece como se elas estivessem me observando e vivendo aquele pensamento, aquele sonho, aquele desejo junto comigo, né? Mas eu estava pensando no meu processo de criação, muito, muito, muito. Eu tô num período em que eu tenho muitos personagens. E sempre está nascendo um novo personagem, só que eu começo a ter saudade dos velhos personagens. E eu tenho vontade de voltar neles. E, sei lá, criar um livro só deles. Eu gosto muito da Anne, uma personagem minha da Lenda das Mulheres Proibidas, que é a mãe dos dois irmãos da história. Eu gosto muito dela. E
Talvez eu tenha vontade de fazer um livro só dela, mas tem outros personagens que eu tenho saudade também. Alguns personagens que nem publiquei livro ainda, mas estão aí, né? Como eu disse, na cabeça do escritor, na minha cabeça pelo menos, não existe a publicação não é um momento de nascimento do personagem. O momento de nascimento é a criação. A publicação é um ato externo que é válido para o público, não para mim. Entendeu? Isso é bem legal de se compreender da vida. As coisas nascem não a partir do momento que as pessoas sabem, a partir do momento que elas nascem. A partir do momento que algo acontece. Quando algo acontece dentro de mim, independente das pessoas saberem ou não, aquilo veio ao mundo. Quando eu faço algo, independente das pessoas saberem ou não, aquilo nasceu naquele momento, não no momento da publicação, da divulgação. Você entende isso? É isso. Assim eu entendo todas as coisas, né? Ontem foi dia da mentira, então uma das mentiras é isso, a questão da publicidade, da divulgação, do conhecimento, conhecer as coisas, não faz com que elas nasçam. Quando você entra em contato com o trabalho de alguém ou com o fato da vida de alguém, aquilo não nasceu naquele momento. Você teve a percepção, uau, eu tô achando que eu amo filosofia. Eu lembro que eu tive acesso à filosofia na faculdade de Direito. Ai, me ligando de Minas Gerais. Ai, meu sonho é conhecer Minas Gerais. Minha mãe conheceu com meu pai. Eles tiveram uma lua de mel assim, bem grande. Oh, eu ia dizer que minha mãe ficou com saudade de mim, não. É que eu tô com a mente de mãe, né? Porque se eu me casar e tiver uma lua de mel, vou ficar com saudade da Poliana, se de repente, né? Ela não for comigo. Não, não. Minha mãe casou em 79, eu nasci em 81. Não teria como. Se bem que, eu não sei. Eu acho que talvez haja uma predestinação dos filhos, assim, que Deus já planeja, ó, você vai ter um filho, tal ano. Eu não sei como que é lá no céu, eu imagino, sabe? Uma certa espera para nascer. Mas a minha mãe passou por vários estados, vários locais, e um deles foi Minas Gerais. Eles fizeram tipo um tour. E dela contou um pouco. Ela não gostou muito, não, de Belo Horizonte. A questão da comida, ela achou a comida assim meio passada, sabe? Ela foi tomar um suco e ela falou que o suco eles não faziam na hora. E daí meu pai quis levá-la num restaurante chique, assim, para comer massa, né? E eles foram todos, assim, com expectativa de ter uma noite romântica, né? E pediram um macarrão. E minha mãe falou que era bem caro. E que meu pai não economizou, só que... E aí, a hora que meu pai levantou o macarrão, tava espumando embaixo. Tava azedo. Aí eles não comeram, foram embora com fome. Ai, ai. Eu lembro que uma vez em Bonito, né? Bonito é uma cidade bonita, né? Mas é tudo muito caro, né? E uma das coisas que eu senti, ó, eu já mudando de assunto. Eu não me senti bem tratada no comércio, não. Eu percebi que eles ficavam esperando os gringos, né? Os estrangeiros que vão bastante pra lá.
E a gente mesmo, principalmente que eles percebem que a gente é daqui mesmo, do estado, eles não tratam a gente muito bem, não. E eu fui também comer o macarrão, por isso que eu lembrei. E aí eu pedi o macarrão, ele era caro. Demorou para eu achar alguma coisa sem carne, né? Que na época eu era vegetariana. Daí quando veio, eu tive a impressão que o cozinheiro botou o macarrão na água, até deixou cozinhar demais, veio bem mole, abriu uma massa de tomate, um molho de tomate e jogou em cima, só. Não tinha tempero, não tinha nada. Isso aí, uma coisa assim bem de relaxado mesmo. Nossa, foi horrível. Daí na hora de pagar, eu comi porque estava com fome, né? O cara do caixa perguntou se eu tinha gostado. Eu falei não. Tava horrível. Ele falou, não estava bom. Eu falei, é verdade. E enfim, é interessante conversar sobre o processo de criação. E tudo tem correlação com a vida. Eu estava pensando nos inúmeros personagens que eu tenho. Um dia eu até deveria contar os personagens para ver quantos tem. E muitos estão. Outro dia mesmo nasceu um personagem ali no jardim. Esse jardim é muito frutífero. Esse jardim me lembra minha mãe também, né? Tem um lado triste, assim. Mas quem sabe um dia eu escreva sobre isso. Às vezes, para você compreender alguém, você tem que passar pelos mesmos caminhos, assim. É claro que eu vejo que, às vezes, o que pode fazer com que você tenha um destino diferente, ou seja vitorioso, né? É a maneira como você passa por esses caminhos, mas quando você passar pelos caminhos que a sua mãe passou, que o seu pai, você vai compreender melhor, né? Quando a gente olha de fora as coisas, não é possível compreender. E quando a gente passa por uns caminhos, às vezes difíceis, tem algumas coisas que vão dar sabor à vida, né? Que vão ajudar você, que ajuda a gente a passar por esses tempos. Um deles é você ter algo seu, isso é só meu, igual a criação, e isso é algo só meu, entende? E é algo que me acompanha todo o tempo. É o meu dom, eu desenvolvo algo, né? Eu tenho meu trabalho, isso é uma grande força, né? E que muitas pessoas não têm, né? E então, às vezes, se elas, sei lá, perdem o trabalho, se elas passam por uma situação difícil, se elas são abandonadas pelo marido, sei lá, são traídas, às vezes podem não conseguir se levantar de novo, né? Por não terem algo só delas e que é incondicional. Ontem mesmo, né? Tem um conselho aqui do livro que eu estou lendo para vocês que diz, não ame incondicionalmente, não ajude incondicionalmente. A incondição é importantíssima. Eu acho que pelo contrário, a incondicionalidade
é o que vai fazer você levantar, você ter forças. Ou você ter alguém que te ama incondicionalmente, isso dá muita força e muita segurança para você. Uau! Esse é o grande diferencial. Entende? Porque as outras pessoas que gostam de você condicionalmente, no fundo, elas não mudam nada a sua vida. E aí... Nossa, eu tô com um monte de livros aqui. E aí esses montes de livros me lembram os meus montes de livros. Tantos livros que eu já terminei e que ainda não nasceram para o público, mas para mim eles já são nascidos, entendeu? Eles não são mais... eles não são mais... não são mais fetos, não sei. Para mim eles já são nascidos, né? Porque já se concluiu a fase da gestação deles. Mas para o mundo ainda não. Aliás, uma das minhas teorias, minhas ideias, que é um grande engano. Nós nunca paramos de nos formar. Sabe, eu estava olhando para o meu corpo, para minha perna, para minha barriga. Eu tinha acabado de comer e pensando, olha lá. A gente está sempre se transformando. A formação nunca acaba. Portanto, eliminar o feto porque ele ainda não está formado, também nós não estamos. Há uma explosão de química dentro de nós. E agora eu tô com 44 anos, eu tô transformando, né? Então a gente está sempre indo em caminho, em direção à morte, passando pelos estágios, né? O bebê está se transformando em criança, a criança está se transformando em adolescente, o adolescente está se transformando em adulto e o adulto está se transformando em velho. Essa é a nossa transformação e é bonito isso. E aí olhando, engraçado, até as minhas buscas sobre religião, né, sobre a Bíblia, sobre os personagens da Bíblia, sobre personagens que fizeram coisas polêmicas, ou nem são polêmicos para mim, para as pessoas não são. Então tem muitos assuntos que eu quero trabalhar que tá tudo bem para todo mundo, só não tá tudo bem para mim, por isso que eu vou trabalhar isso. Que são, já são consensos, né? E aí eu vou lá e eu quero mexer. Eu não quero mexer só por cima, eu quero mexer lá para poder descobrir mais coisas, entendeu? E quanto mais eu mexo, e aí eu vou entrando em mais conexão com a natureza, com as outras espécies, porque eu mesma vim dessa natureza, né? E aí todas as minhas buscas em esses montes de livros, tudo que eu estudei no colégio, faculdades, até aqui, todas as informações que me chegaram por revistas ou experiências de vida que eu tive, tem correlação com os meus personagens e tem detalhes de alguns personagens que eu nem sei por que eu escrevi aquilo, por que a personagem passou por isso, por aquilo, porque não tinha nada a ver na época que eu escrevi aquilo. E como eu escrevo por intuição, e hoje eu tenho buscado saber desenvolver mais esses assuntos, e eu estava pensando na personagem tal, sabe, na outra personagem, e pensando, meu Deus,
sei lá quantos anos depois, 20 anos depois de entender que eu estava escrevendo sobre isso. E isso que eu estou falando muito hoje, que eu estou, era isso já. Era isso. Como se houvesse uma predestinação do meu trabalho. Eu nem sei, como se houvesse um roteiro do, você vai trabalhar isso, 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 você vai buscar ao longo da sua vida isso, isso, isso. E muitas coisas dos personagens também se correlacionam com a minha vida. E aí eu tenho vontade de escrever, ai Deus, a história, o bastidor, a criação, o processo de criação, igual a lenda das mulheres proibidas surgiu de um sonho que eu tive, né? Só que daí entra no livro, tem toda aquela história no reino de Piramidal, né? Havia um rei, Emanuel, casado com Anne, teve 2 filhos. Anne veio como despojo de guerra. E ela ensinava secretamente os 2 filhos para que eles pudessem libertar o povo dela, que era o sonho dela. Ela não esqueceu o povo dela, mas ele não poderia saber, porque ele não aceitaria. Enquanto isso, ele treinava os 2 para a guerra. Enquanto ela, secretamente à noite, treinava eles para a paz, de dia eles eram treinados para a guerra. Eu gosto muito da Anne. Mas tem outros personagens também que eu gosto muito, né? Tem a Lia, a Lia e o Francisco. Inclusive tem a menina, né, que aparece na vida da Lia no quintal. E que foi antes de eu ter minha filha, né, que foi algo assim, bem inesperado. Que é como essa menina que surgiu na vida da Lia. Que eu já falei muitas vezes sobre isso, né? Que a Lia fala, você não tem família, eu também não tenho, então vamos ficar juntas. E aí eu tenho vontade de... Igual essa personagem que surgiu no jardim, um dia não, eu já estou escrevendo sobre ela no caderno, né? Mas um dia, ai Deus, será que eu vou ter tempo de fazer tudo isso? Eu vou também escrever o bastidor, né? O momento que ela surgiu, porque foi muito estranho, né? Eu estava ali em pé, diante do pé de romã, e daí eu tive... Eu não sei explicar isso, como se fosse uma visão, como se algo piscasse assim. E aí eu me vi, eu era a personagem. E eu me senti toda na situação dela, que ela tem uma situação bem específica. E é uma explosão de sensação terrível. Não, terrível de bom, né? Muito bom. Então, uau, que isso? Meu Deus. Uma explosão de sensação. E daí muitos livros nascem de sonhos, de visões, dessas sensações. E as histórias se correlacionam. É isso. É tudo muito
muito louco, sabe? Aliás, tenho pensado sobre umas coisas na minha vida que são, cara, meu Deus, é muita loucura. Não, às vezes não dá pra mim, porque eu tenho uma personagem que ela fala no início do livro, ainda não tá publicado. Acho até que eu já dei um fim nela, só que, um fim na história, né? Só que aí eu comecei, eu senti que faltava, e aí comecei a continuação. Ela diz no início que ela é feita de várias partes. E é isso. Eu fico tentando emendar as partes, sabe? Tem umas histórias que eu tô começando a escrever e eu tenho até medo, sabe? Porque eu já falei, né? Hoje é dia do autismo. Hoje é dia do autismo. E aí a minha filha recebeu um papelzinho, né? Que tá escrito: te amo, te apoio, te ajudo. Não é assim. Não, eu achei lindo, achei fofo, né? Mas não é assim, não é. Não é assim que a gente sente, não é assim que a minha história, ela não fala sobre isso. Não fala sobre que eu fui amada, que eu fui apoiada, que eu fui ajudada. Nem hoje. Nem hoje. Autismo, superdotação, tudo isso aí. É tudo isso, né? Esses monte de coisa. Eu nunca fui uma pessoa organizada. Nunca consegui imitar as pessoas também, imitar o ambiente, imitar as pessoas. Eu não conseguia cumprimentar as pessoas. Hoje eu consigo, mas hoje eu tenho 44 anos, né? Então, e eu não sabia. Eu não sabia o que as pessoas estavam me cobrando, né? O autista nível 1 é difícil, porque ele não é visível que ele é autista, entendeu? Então ele vai passar como chato, chato, né? Arrogante, metido, orgulhoso, então muitas coisas. Então, nossa, hoje só pensando, né? Como que eu não entendia o que as pessoas queriam de mim, entende? Porque eu estava no meu mundo das ideias, né? Eu já desde pequena eu já estava. Eu me lembro que o mundo das ideias que eu comecei a buscar as coisas, a fazer essa busca, né? Essas buscas minhas com 4 anos. Com 4 anos já comecei. Só que isso tudo dentro da minha cabeça. E aí fui, né? Enquanto as pessoas estavam aí fora, socializando, né? E eu não entendia isso do chegar no ambiente, oi, tudo bem, não sei o quê, sabe? Quando eu ia fazer as coisas, às vezes eu já ia lá na mesa, sentava, às vezes se tinha uma visita, eu não sabia isso, de oi, quero almoçar, não, eu não tinha isso. E aí parecia um pouco, parecia bem mal educado, né? Ainda mais se eu não estava bem, se alguma coisa estava acontecendo, e eu lembro que nesse dia mesmo que eu estou lembrando, eu não conhecia a visita, conhecia sim, mas não conhecia bem, né? Não tinha intimidade. E alguma coisa estava acontecendo, eu estava triste, né? Então já fui direto sentar, almoçar e pronto, trancada no quarto. Eu sempre amei ficar trancada no meu quarto. Ou trancada dentro de mim, ou me escondendo atrás dos livros, né? Porque é uma maneira de proteção. E aí você, não sei, você tem que lidar com a culpa, né? Igual
Que aí, a hora que, eu não sei, igual nesse dia, né? A hora que eu não percebi, né, que havia uma expectativa de que eu me comportasse diferente. E também eu nunca, não tinha esse engajamento até hoje, né? Um pouco melhor eu acho que eu tive esse engajamento social por causa da igreja, né? Acho que é mais por causa da igreja mesmo. Eu senti essa necessidade de acolher as pessoas por causa de Jesus, né? Mas isso é bem recente. E o que me ajudou bastante a desenvolver o meu lado social foi trabalhando no Japão. Foi trabalhando no Japão. Mesmo assim, quando dava os horários de Kyukei, são 10 minutos de manhã e 10 da tarde, eu sempre já tinha meu livro, isso sempre. Ó, eu vinha com o livro desde criança até... Criança não, pré-adolescente. Com 10 para 11, né, eu comecei com isso, de carregar o livro sempre. Lá no Japão eu já tinha 29, não, lá no Japão tinha 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5 anos quase, né? Nessa fase, nesse período. E eu sempre com os livros, não só para me esconder, mas porque eu gostava e gosto. Dá pra ver aqui, ó, que eu gosto. E agora me veio a cabeça, você não gosta de pessoas? Eu gosto de pessoas, mas é uma faca, uma espada de dois gumes, porque elas me machucam, entende? Eu não gosto de sentir dor, ninguém gosta. Então, assim, e por esses dias eu pensei assim, eu não posso mais mentir para mim mesma. Porque às vezes eu volto para casa e parece que tá tudo bem e não tá. Porque eu fico horas passando mal ou dias passando mal por causa da ressaca social. Então, assim, eu tenho que começar a perceber, né? Esse é o problema, não é não gostar de pessoas, é passar mal. Eu não gosto de passar mal. Esse contato com as pessoas me causa dor, às vezes dor de estômago, às vezes sobe a pressão, às vezes eu tenho vontade de desistir de tudo. Enfim, um monte de coisas. E é bem difícil. Só que assim, essa ressaca social acontece desde pequena, né? E dúvidas, dúvidas e dúvidas, entendeu? Vem muitas dúvidas em mim. E geralmente quando eu estou bem, eu não tenho dúvidas, eu começo a ter certezas. E parece que as coisas vão fazendo sentido. E dependendo do ambiente que eu sou inserida, eu começo esse sofrimento. Dúvida, 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 não é um caos bom, tem um caos bom, que é o caos dessas coisas espalhadas em que elas fazem sentido juntas. Não, esse não. É um caos ruim, de negação, entende? Não, de negação. É o oposto da fé, né? Daí vai causando medo, 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 fobia, fobia, fobia. E é o oposto do momento que eu tive ali diante do pé de romã. Aquele momento foi um momento que eu estava tão presente que eu tive até uma visão. E aí eu crio, que é o melhor momento. Mas eu já criei momentos ruins também. Eu tive um momento que eu fiquei muito mal, foi um momento de que comecei a negar muita coisa. Que foi aquele momento que eu tive a epifania.
E eu escrevi uma carta para Deus, eu falei que eu queria desistir. Eu fiquei muito mal, né? Era bem de dia isso. Eu lembro que estava claro. E daí eu tive a epifania. Eu melhorei, eu tinha chorado muito. Eu entendi que algumas coisas iam acontecer, mas eles não podiam me dizer o que era. Nem sei quem me disse também, porque eu só sentia felicidade. E aí me veio assim, por que você não escreve um livro em vez de desistir? Escreve um livro. Daí um livro nasceu daquilo, né? E foi bem legal. É... 10h35. Uau, já tô um tempão falando aqui. Ó, as coisas mudam, né? Eu fazia direto. Todo dia que eu voltava pra casa, gravava, bom dia, um assunto aleatório. Agora falando sobre o processo de criação. Vou tomar água. Eu tô deixando a garrafa pra ver quanto que eu tomo. De manhã eu tenho mais controle, consigo me forçar a tomar mais. À tarde já nem tanto, e à noite também. Então eu forço um pouco mais de manhã. Ai, ai. Nossa, eu já tenho... Tem muita coisa que eu quero... Às vezes eu pego alguma informação... outro dia eu peguei um desenho ali da minha filha, tava escrito uma coisa, daí eu pensei assim, olha, aquele livro que faz tempo que eu comecei a escrever. É isso. É isso. Eu sei que eu sou estranha. Eu sei que eu sou diferente, né? Então as minhas necessidades são bem diferentes das outras pessoas. E se eu não entender isso, eu posso ficar muito mal, sabe? Tem pessoas que têm alergias, tem pessoas que precisam ter uma alimentação diferente. Eu preciso ter uma vida bem diferente por causa das minhas necessidades. Quando eu digo que eu escrevo, não é uma escolha, não é igual você pensar, eu vou vender perfumes, eu vou fazer um curso, sabe? Você fica pensando, como que eu vou ganhar dinheiro? Tá todo mundo abrindo salão de beleza, eu vou fazer um curso de corte de cabelo. Não é assim. É uma necessidade, é uma coisa que vem aqui, ó, de dentro da minha barriga, lá do fundo do âmago. Entendeu? É muito forte. Tanto que vem desde os 4 anos isso, né? Essas buscas que eu nem sei de onde que vem, essas pequenos pedaços, esse personagem que fez alguma coisa que eu não sabia por que fez isso, por que aconteceu isso com ele, e hoje, às vezes 20, 30 anos depois, eu vou entender por quê. E então, o ato de escrever os livros, as buscas, eu sinto necessidade. E é o que me faz respirar e sobreviver também.
diante da incompreensão das pessoas, eu respondo com mais criação, mais livros. Quando, sei lá, tá me faltando algo, quando eu estou triste, quando eu estou frustrada. E eu sinto necessidade, sabe, de ajudar. Eu não sei explicar, é de ajudar. Igual, eu sei, né, por exemplo, que os patos estão lá agora. E tem um homem que ganha um salário, né, que ele vai lá, pega o pato, abre a boca do pato, coloca comida lá dentro, põe o pato de volta, pega outro pato. Eu sou o trabalhador honesto, assim ele pensa, né? Mas eu fico completamente angustiada com isso. Então, assim, eu sempre sinto necessidade, de acordo com as situações que eu vejo, e é a única forma que eu sei ajudar. Porque não é um negócio, tem a ver com quem eu sou. Eu nem sei explicar direito, mas é mais ou menos isso. É isso. É isso, que Deus abençoe você. Que você possa ter os incondicionais aí da sua vida. Isso faz um grande diferencial para que a gente possa vencer. Vencer com significado, né? Não apenas vencer. Vencer com significado. Vencer e fazer bem. E se fazer bem também a si mesmo. Tchau, até a próxima.